Bom dia! Hoje eu tô gravando a aula de manhã, porque a última de noite foi vexame, viu? Tá cansado, muito cansado mesmo. Então hoje de manhã, bom dia. Vocês vão estar assistindo essa aula sexta-feira de tarde, né? Provavelmente. Então, para vocês, boa tarde. Ó o que eu preparei para vocês, para matar a saudade. Eita, aqui, apertar a sirene com força. Então começou a aula de matemática. Vamos lá. Colégio Estadual Heitor Villa-Lobos, mais uma vez, professor Rafael com vocês aqui. E hoje a gente vai estar conversando, deixa eu sair da frente, sobre porcentagem. Então essa aula de hoje eu vou dividir em dois pedaços. A gente vai falar um pouquinho de porcentagem e depois a gente vai falar sobre dízima periódica também, tá bom? Então a gente está na trilha 3 do caderno de aprendizagem. Então vamos lá. Então, ainda conversando um pouco sobre os dois, né, porcentagem e dízima periódica, a gente vê algumas imagens na tela de situações no qual a gente toma contato com frações, né, alguns dados de jogos, a gente toma contato com as porcentagens e também tem algumas contas que a gente faz na calculadora e que aparecem coisas na calculadora que a gente pensa assim, e esse número não tem fim? Será? Vamos ver? Vamos conversar sobre essas coisas? Então, primeira coisa, sair da frente. Então, a primeira coisa é porcentagem, né? Então, porcentagem envolve, gente, muitas e diversas situações com que nos deparamos frequentemente, né? Por exemplo, indicadores econômicos, resultados de pesquisa, promoções e muitas outras situações na qual a gente sempre lidar com as porcentagens, né? Então, ó, um exemplo de onde a gente vê a porcentagem é alguns indicadores econômicos. A gente vê um exemplo aí, por exemplo, da produção de soja na Bahia, tá vendo? Dos anos 19 e 20 e dos anos 2020 e 2021, tá vendo? Então a gente tem, ó, por exemplo, de 2019 para 2020, um acréscimo na área de produção da soja aqui na Bahia. Ao mesmo tempo, a gente tem um acréscimo, né, um crescimento de 1,1% da produtividade e também a gente tem um acréscimo na produção, tá bom? Então, no momento que essa reportagem foi acessada, que foi no site g1.com.br, a gente tinha que o oeste da Bahia era responsável por 99% das terras plantadas com soja na Bahia. E a gente já tinha um total de 80% do plantio da soja já concluído, tá bom? Um outro exemplo que a gente pode ver, que se falam da porcentagem, são as promoções, né? As liquidações. Então, assim, a gente sempre vai tomar contato com essas porcentagem de desconto, de liquidação, e esse também é um momento que a gente vê as porcentagens aparecendo em nosso cotidiano. Um terceiro exemplo, esse aqui, gente, eu tirei hoje, no dia que eu estou gravando aqui, ó. Deixei até aqui de propósito, no dia 7, 10 horas e 20 minutos. Ó, a gente tem aqui um vacinômetro, que diz mais ou menos assim, o percentual e a quantidade de pessoas que foram vacinadas em todo o país. Opa! Esse mouse meu tá dando uma dor de cabeça danada, viu? Então deixa eu tentar aqui me esconder aqui para não ficar na frente. Então aqui a gente vê o total de pessoas que receberam ao menos uma dose, 20 milhões e 800 mil, mais de 20 milhões e 800 mil pessoas, e a gente tem, ó, focado na Bahia, a porcentagem da população que já recebeu, ó, as doses, tá vendo? Então 11,83% da população do estado já foi, né? Já recebeu a primeira dose, tá bom? Um outro gráfico aqui, no qual a gente vê as porcentagens. Eita, esse mouse tá. Outro gráfico que a gente pode ver, deixa eu ver, será que lá em cima eu saio da frente do gráfico? Pronto, ficou melhor. Então, outro gráfico que a gente vê um número de óbitos por faixa etária, segundo o mês que aconteceu. Então a gente vê aqui, ó, o número de óbitos que estava acontecendo, tá vendo? Então observe
Eu quero, né? E na verdade eu estava falando lá sobre a vacinação. Eu quero trazer uma coisa importante para vocês aqui, ó. Que para as pessoas mais idosas que já foram vacinadas, a gente começa a ter. Peraí, não? Não! Pronto, fui pedir um silêncio ali. Então a gente começa a ter um efeito da vacinação, porque essa curva de fevereiro para março era para estar bem inclinada, igual essas aqui, ó. E você vê que ela está menos inclinada, então a vacinação para a faixa etária de 80 anos ou mais já está começando a fazer efeito, tá bom? Então, ó, a gente entende porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100. E a gente representa por este símbolo aqui. Agora que eu descobri, é o fio passando aqui no negócio. A gente representa por esse símbolo aqui, que é o símbolo de porcentagem. Então a gente utiliza a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Então se a gente tiver, sei lá, x%, equivale a x partes de 100 partes, tá bom? Então, a gente tem algumas formas de escrever a porcentagem. Uma delas é escrever 2%. Mas repare, se a gente fala em 2%, gente, a gente também pode escrever 2%. 2%. Então, esse 2% aqui, que a gente pode escrever 2%, a gente lê essa fração 2 centésimos, que é igual a escrever o número decimal 0,02. Então, quando eu estiver, por exemplo, calculando 2%, eu posso usar 0,02. Assim como, se tiver 15%, e a gente pode pensar em 15%, eu posso escrever 0,15. Se a gente tiver 60%, que seria 60 por 100, seria 60 por 100, né? A gente teria 0,60, ou 60 centésimos. E se nós estivéssemos 150%, por exemplo, seria 150 por 100, que daria 1,50, tá bom? Se a gente dividir o numerador pelo denominador da fração, a gente vai encontrar 1,50. Assim como aqui também vai encontrar 0,60, aqui encontrou 0,15 e aqui encontrou 0,022 centésimos, tá bom? Vamos lá para frente. Deixa eu sair. Agora sim, ó, se nós quisermos sair da forma decimal para a forma percentual, é também fácil. Pode falar percentual também, né? Então, ó, se a gente tiver 0,02 ou 2 centésimos, basta a gente multiplicar por 100, que a gente encontra a forma percentual ou porcentual, 2%. Então, ó, se tiver 0,15, a gente multiplica por 100 e encontra 15%. Se a gente tiver 0,50, a gente multiplica por 100 e encontra 50%. Bom, vamos ver mais alguns exemplos. Se a gente tiver 0,70, multiplica por 100 e encontra 70%. Se a gente tiver 1,50, multiplicamos por 100 e encontramos 150%. E por último, se a gente tiver 2,10 ou 2 inteiros e 10 centésimos, a gente multiplica por 100 ó, e encontra 210%, tá bom? Então vamos fazer alguns exercícios resolvidos sobre porcentagem. Vamos lá. Primeiro, calcule 16% de 1.600. Ó, lembrando lá, 16% a gente pode escrever como sendo 16 por 100. E basta a gente multiplicar pelo valor que a gente quer encontrar a porcentagem. Se é 16% de 1.600, a gente pode fazer 16 centésimos de 1.600. Nesse caso, a gente tem uma coisa que facilita nossas contas. Quando terminar aqui este número com 2 zeros, a gente pode fazer uma simplificação. A gente pode simplificar esses 2 zeros com esses 2 zeros, que é a mesma coisa que dividir ambos por 100. Então, quando a gente simplificar estes 2 zeros
com estes dois zeros aqui, a gente vai ficar com a conta mais simples de fazer, que é 16 vezes 16. E a gente consegue encontrar a porcentagem, tá bom? Então vamos ver aqui? Então vamos lá. Fazer 16 vezes 16 para encontrar essa porcentagem. 6 vezes 6 dá 36, sobraria 3. 6 vezes 1 dá 6, com 3 que teria subido dá 9. Então no começo dá 96. Vamos para o próximo passo da conta. 1 vezes 6 dá 6, a gente coloca o resultado chegando para frente, e 1 vezes 1 dá 1. Então somando estes resultados aqui, ó, 6 mais nada dá 6, né? 9 mais 6 dá 15, vai 1, e 1 mais 1 dá 2. Então, ó, o que isso quer dizer? Eita, que esse mouse meu tá danado. O que isso quer dizer? Que 16% de 1.600 dá igual a R$ 256, tá bom? Vamos pro próximo exemplo? Vamos ver. Opa! 50% de R$ 480. 50% eu posso escrever como 50 por 100 ou como 0,50, não é isso mesmo? Então, ó, a gente tem que pegar esse 0,50 e multiplicar por 480. Então, vou fazer 480 vezes 0,50. Então, o que vai acontecer nesse caso? Vamos fazer essa conta com calma. 0 vezes 0 dá 0, né? 0 vezes 8 dá 0 e 0 vezes 4 dá 0. Então, fica uma carreira de zeros. Vamos agora multiplicar o 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4, né? E 5 vezes 4 dá 20, que com 4 forma 24. Tá bom? Então a gente já multiplicou este 0, já multiplicou este 5, vamos multiplicar esse 0 agora. 0 vezes 0, 0 vezes 8, 0 vezes 4, vai dar outra carreira de zeros aqui, né? E a gente pega e pode fazer esta soma, mas a gente tem que ter atenção, né? Atenção com o quê? Porque este 0,50 tem duas casas decimais. Então o resultado que vai aparecer aqui embaixo, nós temos que garantir também que tenha a mesma quantidade de casas decimais do que os números que estão multiplicados. Então vai ficar assim, ó. Aqui 0 mais nada 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 0 mais 0, 0, 4 mais 0, 4 e 2 mais 0, 2. Lembrando, se aqui tem duas casas decimais, aqui tem que ter duas casas decimais também. Então 50% de 480 deu 240, tá bom? Mas tem outra coisa também que é de a gente observar, ó. 50%, gente, calcular 50% é a mesma coisa que calcular metade, não é isso mesmo? Ó, lembre-se, 50% é metade, é a mesma coisa que pegar a quantia que a gente está calculando e dividir por 2. Então, ó, se eu fizesse mais rápido, 480 dividido por 2, daria 240, que é o mesmo valor que deu lá quando a gente fez a conta, tá vendo? Então quer dizer o quê? Na hora que for calcular 50%, professor, eu posso calcular a metade. Valeu? Vamos lá para mais um exemplo, mais um exercício resolvido. Deixa eu ver se eu consigo sair da frente aqui. Hoje tá... Vamos lá, tá um pouquinho ruim. Segundo, ao publicar um artigo científico, um pesquisador recebeu um bônus de 15% sobre seu salário. Se sobre seu salário não incide nenhum desconto, não houve nenhuma outra bonificação, e o salário anterior foi de R$ 2.200, qual o valor do bônus que o pesquisador recebeu no mês que recebeu o prêmio? E, outra pergunta, e o valor do total do salário com bônus? Então, ó, o que a gente tem que observar? Duas coisas. Primeiro, que é 15% referente ao valor do salário, essa bonificação, esse extra, né? Então é 15% de R$ 2.200, né? 15% de R$ 2.200, a gente pode fazer 15 centésimos de 2.200. Essa conta fica fácil de fazer porque termina com dois zeros aqui, ó.
Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquela simplificação de cortar esses dois zeros do 100 com esses dois zeros do 2.200, tá bom? Que aí facilita muito, acelera muito o jeito que a gente faz a conta. Então, ó, cortando 0, 0 com 0, 0, ficou 15 vezes o número 22. Vamos arrumar essa conta e vamos resolver. Tanto faz fazer 15 vezes 22 ou 22 vezes 15, né? A multiplicação é comutativa, então a gente pode fazer essa alteração na posição dos números que estamos multiplicando. Então, ó, 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 2 dá 10, com 1 que veio, 11. Vamos lá para o próximo agora? Vamos multiplicar 1. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 2 dá 2 de novo. Então, somando estes valores aqui, ó, a gente vai ficar com 0, tá vendo? 1 mais 2, 3, e 1 mais 2, 3 de novo. Ou seja, 15% de 2.200 é 330 reais. Tá bom? Mas, atenção. Este valor é o valor do bônus. E a questão pergunta qual é o valor do bônus, então a gente já respondeu qual é o valor do bônus, mas falta ainda responder qual é o valor do salário com o bônus. Então vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu sair da frente aqui que eu acho que vai vir para o lado de cá agora. Então, o que acontece? Lembre bem, o bônus é 330. O salário é 2.200 mais este bônus de 330. Então vamos lá, juntar esses dois. 2.200 mais 330. Passa a régua, faz a conta. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. Não é isso mesmo? 2 mais 3, 5. E 2 mais nada, 2. Então o salário é R$ 2.530. Então o que vai acontecer? Resposta final. Vai aparecer aqui? Então, ó, o bônus recebido foi de R$ 330 reais e o salário de R$ 2.530, tá bom? Vamos passar para mais um exercício. Opa, essa é notícia boa. Fala de vacina, a gente fica feliz. O vacinômetro é uma ferramenta digital que contabiliza em tempo real o número de pessoas vacinadas na capital baiana. Esse dado eu tirei agora de manhã cedo, ó. Então a gente já tem um total de 400, já tinha, né? Porque esses dados estão sendo atualizados conforme as pessoas vão se vacinando. Então no momento que eu acessei, nós tínhamos 415.960 pessoas vacinadas aqui em Salvador, né? Dessas pessoas, gente, a gente tem uma distribuição que é a seguinte, ó. Nós temos que 35% são do sexo masculino e 65% do sexo feminino, tá vendo? Então vamos lá, ver o que é que tá pedindo a questão. Opa, devagar, segura. Então, ó, diante dos dados apresentados, qual o número de pessoas do sexo feminino vacinadas e do sexo masculino? Então vamos lá, primeiro a gente vai calcular o número de pessoas do sexo feminino. Ó, se o total de vacinados é 415.960 e 65% é do sexo feminino, a gente tem que calcular esse 65% deste valor. Então, para calcular esse 65%, sim, e no caso dos homens, a gente pode calcular 35% deste valor. Tá vendo? Então, tanto faz começar por um ou por outro. Eu vou começar pelo número de mulheres vacinadas, número de pessoas do sexo feminino vacinadas, tá bom? Então, ó, 65% de 415.960 é 0,65 vezes 415.960. Eu transformei 65% em 0,65, tá vendo? Então, ó, vamos fazer essa conta, vamos arrumar a conta, né? 415.960 vezes 0,65. Ó, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 6 dá 30, vai 3,
5 vezes 9 dá 45 e 3, 48, vai 4. 5 vezes 5, 25, né? Com 4, 29, vai 2. 5 vezes 1 é 5, com 2, 7. E 5 vezes 4, 20. Então, ó, a gente tem que agora tomar cuidado com essa multiplicação do 6. Então, 6 vezes 0 é 0, né? Deixa eu até voltar para ser mais devagar. 6 vezes 6, 36, vai 3, né? 6 vezes 9, 54, com 3, 57, vai 5. 6 vezes 5, 30, com 5, 35, vai 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. E 6 vezes 4, 24. Tá vendo? Aqui embaixo agora vai ser a multiplicação do zero. Então vai aparecer uma carreira de zeros aí, porque zero multiplicado por qualquer número é zero. Então, somando esses valores, como é que a gente vai ficar? Vamos ver. Lembrando, ó, muito importante. Se aqui tem duas casas decimais, tem que manter as duas casas no resultado final, tá bom? Então, ó, aqui 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 8 e 6, 14, vai 1. 1 e 9, 10 e 7, 17, vai 1. 1 mais 7, 8 e 5, 13, vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1. 1 mais 2, 3, 3 e 4, 7. E 2 mais nada, 2. Então, ó, o número de pessoas do sexo feminino vacinadas é um total de 270.374 pessoas, tá bom? Atenção para essa vírgula aqui, viu? Então, vou colocar aqui, né? Vou registrar 270.374 pessoas do sexo feminino vacinadas. Vamos agora para do sexo masculino. Ó, um jeito que tem de fazer, que é fácil, é o seguinte. Se a gente tem um total de vacinados e se nós temos a quantidade de pessoas do sexo feminino vacinados, basta a gente fazer uma subtração entre o total de pessoas e retirando e subtraindo as pessoas de sexo feminino, que vai restar as pessoas de sexo masculino que foram vacinadas, tá bom? Então, ó, vamos fazer essa conta. O que acontece? 0 não pode tirar 4, toma um emprestado do 6. Fica 10 menos 4, 6. Aqui tinha 6, vai ficar 5, né? 5 menos 7 não pode, tomar um emprestado daqui do 9, que fica 8. Então, 15 menos 7 dá 8. 8 menos 3 dá 5. 5 menos 0 dá 5. 1 menos 7 não pode, tem que tomar emprestado do 4, que fica 3, e empresta 1 aqui, formando 11. 11 menos 7, 4, e 3 menos 2, 1. Com isso, nós temos a quantidade de pessoas do sexo masculino que foram vacinadas. São 145.586 pessoas. Tá bom? Então, ó, deixa eu sair da frente aqui. O número de pessoas vacinadas do sexo feminino foi de 270.374 pessoas e do sexo masculino 145.586. Então, ó, terminando, né? Vou orientar vocês a assistirem 2 aulas complementares, tá bom? Vou colocar o link direitinho, vocês assistam, que vocês vão aprender outros truques e outras coisas importantes também nestas aulas. E até a próxima. Um abraço para vocês, se cuidem, até mais, tá bom?